Oi, gente, meu nome é Carol E meu nome é Rai. e hoje a gente vai reagir ao quão bom era o Pelé. Ele era muito bom, definitivamente. Ele jogava, né, que a gente tá falando no vídeo que a gente reagiu do Ronaldo Fenômeno, que falou do Pelé, né? Então a gente confundiu que ele jogava em 70 ou 80, mas ele começou a jogar em 60, na década de 60, que falaram. É isso. E ele ganhou praticamente todas as Copas. Acho que ele só perdeu uma, que acho que foi de 82. Falaram que ele trouxe 2 ou foi 3 Copas Todas as que Mundiais ele pra jogou, gente, ele né? ganhou. Só teve essa, que foi da década de 80, que ele perdeu, que até o pessoal tá falando, cara, eu nunca entendi como que o Pelé perdeu aquela Copa, que não sei o quê, que a seleção jogou muito. Mas assim, é claro que é uma época muito distante da nossa época, né? Então assim, É. apesar da gente, óbvio, conhecer o Pelé, quem não conhece o Pelé? Quem no mundo não conhece o É Pelé? loucura, né? Não Pois vimos é. o Pelé jogar, né? É. Não vimos o Pelé. Porque a nossa geração já tava aposentada, né? Claro. Mas Isso. nossos pais viram o Pelé, né? Nossos pais viram pra ela Todo jogar. mundo sabe o quão grande, né? O quão bom foi o Pelé, né? No Olha futebol. ela falando o nome do. Ela falou Ai, o meu título Deus, ela do falou. vídeo. Absolute Cinema. Ela Não falou o nome do acredito. vídeo. Ela falou, não acredito. Mas eu acho que o Pelé é o grande ídolo brasileiro, né? É um. Sim, sim. Não sei, eu não sei dizer quem seria o maior ídolo brasileiro. Mas pra mim seria Pelé ou Ayrton Senna. Com certeza. É um Eu dos ficaria dois. entre esses dois É. também. Pelé, assim, que o futebol é mais famoso no Brasil do que a Fórmula 1, né? Então talvez eu diga Pelé. Isso. Mas assim, o Pelé É. realmente, todo mundo, quem não Mas admira também o todo Pelé. mundo conhece Ayrton Senna porque Pela tragédia que ocorreu, né? é. E ele foi o grande deus da corrida. Ele foi o nosso Relâmpago McQueen. Tá, tchau. Enfim, vamos ver esse vídeo aqui. Porque, por mais que a gente conheça o Pelé, não conhecemos a história dele. A gente não conhece as Copas no Mundo que ele jogou. Que, tipo assim, teve a isso. de 2000 e... Ele não jogou a de 2002, a do Penta. Eu acho. Eu não sei, Então, eu acho ele que jogou não, as já. outras, que a gente não era nem nascido ainda. Então, Exato. bora então. Então, bora lá Ixi. ver eu acho que eu já falei isso, né? Mas enfim, quão bom foi o Pelé. Ao descobrir o Brasil, o Pelé apresentou o Brasil para o mundo. O rei foi o maior jogador da história do futebol, e seus feitos Aí, ó. ficarão para sempre marcados no mundo dos esportes. Toninho, atenção. Agora Pelé. Limpo. Driblou bem. Cara, olha isso. Gol de Pelé, um gol de Pelé, sem dúvida nenhuma, senhores. Muito do que os jogadores craques de hoje em dia fazem em campo, seja com dribles, toques diferenciados na bola ou chutes pro gol, o Pelé já fazia no passado, e a sua história foi uma das mais marcantes de todas. Existem jogadores de futebol, e existe o Pelé. No dia 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, nasceu um garoto que Olha, recebeu o nome de Minas. Edson Arantes do Nascimento, filho de Sabia que Celeste era de Arantes e de João Ramos do Nascimento, mais conhecido como Nossa, ele é Dondinho. a cara do O seu pai. João era jogador de futebol e foi jogar no Bauru. Aí, toda a família se mudou com ele para o interior de São Paulo. Em campo, o pai de Edson já fez algo que nem mesmo o filho conseguiu fazer. Dondinho marcou 5 gols de cabeça em um único jogo. Ô, A louco. infância de Dico, como Pelé era chamado na época, foi simples e humilde. Houve um período em que o pai ficou sem receber salário, e o garoto começou a engraxar sapatos na rua para ajudar a família em casa. Mas sempre que podia, ele pegava uma bola ou qualquer coisa que se parecesse com uma para brincar de futebol. E muito do Nossa. que ele sabia fazer era graças aos ensinamentos do seu pai Dondinho. Em 1950, Dico tinha apenas 10 anos e viu seu pai chorando. Ele perguntou o motivo do pai estar triste e cabisbaixo. Aí, o pai Dondinho respondeu: "Porque o Brasil perdeu a Copa do Mundo." Dico virou para ele e disse: "Pai, não chora, que eu vou ganhar uma Copa do Mundo." E Caraca! pelos times amadores de Bauru, Absurdo. Dico já fazia sua mágica e se tornou Pelé, porque chamava o goleiro Bilé do Vasco dessa maneira e o apelido pegou. No início ele não gostava muito, mas depois tomou gosto. O garoto que encantava com a bola nos pés foi descoberto pelo ex-jogador Valdemar de Brito, que levou o Pelé para jogar no Santos, em 1956. Ele rapidamente se juntou ao time profissional. Nos treinos, Pelé, de apenas 15 anos, fazia coisas mágicas que encantou a todos os jogadores do Peixe. Todos sabiam que um fenômeno estava surgindo. No ano seguinte, ele começou a jogar partidas oficiais pelo Santos e destruía fazendo gol a rodo. Em 1957, em 38 partidas, Pelé marcou 41 gols. O grande desempenho fez o jovem ir para a seleção Que brasileira. E em 1958, era ano de Copa do Mundo, lá na Suécia, e o Pelé foi convocado. Na Europa, ninguém sabia o que era o Brasil. Nosso país até então era desconhecido, e ninguém botava fé na nossa seleção.
Para o Pelé, tudo era muito novo, e os jornalistas diziam que o garoto ia sentir a pressão. Mas com apenas 17 anos, Pelé começou a mostrar traços de majestade dentro de campo. A FIFA escolheu a numeração de camisas aleatoriamente, e o Pelé ficou com a 10. E numeração naquela época não tinha prestígio algum, nem mesmo a 10. Mas depois que ele usou, a camisa 10 nunca mais foi a mesma. Tô falando, camisa 10 hoje em dia ele é camisa 10, tá ligado? Exatamente. Nossa, então eu não sabia que ele era mineiro. Foi morar no interior de São Paulo. Eu não sabia que ele jogou pelo Santos também, não sabia. Jogou pelo Santos. E que o pai dele era jogador de futebol. E é o pai dele que ensinou ele a jogar futebol. Ele falou, vou trazer a Copa do Mundo, imagina. E realmente ele não só trouxe a Copa do Mundo, como ele virou o maior jogador do Brasil. Que imagina o doideira. quão curioso ele deve ter deixado o pai dele, cara. Nossa. Então uma lesão, Pelé só estreou no último jogo da fase de grupos naquela Copa, contra a União Soviética, e balançou a rede pela primeira vez contra o país de Gales, e se tornou o jogador mais jovem a fazer um gol em Copa do Mundo. Fala dele, fala do Pelé. Caraca. O mundo era preto e branco, Na semifinal contra a França, o Pelé destruiu. Deu um show de habilidade e marcou 3 gols. Um aproveitando o rebote e o outro aproveitando uma sobra. Já o terceiro, meu amigo, foi um baita golaço. Nossa. Que isso? O Brasil venceu a França por 5-2. A grande final foi contra os anfitriões, a Suécia. A seleção brasileira começou perdendo, mas logo a magia e o futebol arte apareceu, e um show passou a ser apresentado dentro das 4 linhas. Pelé fez diversas jogadas bonitas e de efeito, e claro, balançou a rede, primeiro com gol de cabeça. Ô, louco. E depois marcou um gol lendário e inesquecível, que entrou para a história das Copas. Tenta levantar para Pelé, escurre buena hora para no peito, domina, drible espetacular, Caraca! Olha! Chapéu. O cara tentou e tomou. E foi. Não, isso é por IA. Que doideira, ó. Fizeram o IA do gol. De tão bonito que foi. Tentaram chutar meu mano Pelé. Caramba. Não, ele era muito bom, realmente. O Doideira. Brasil venceu a Suécia por 5-2, com direito a 2 gols de Pelé e um show dos brasileiros que apresentaram o país do futebol para o mundo. A seleção conquistou seu primeiro título de Copa. Pelé, em 4 jogos, marcou 6 gols e se tornou o jogador mais jovem a conquistar uma Copa do Mundo. Caraca, Com 17 a primeira anos, Copa que a o gente menino ganhou da foi Vila do Pelé? cumpriu a promessa que tinha Eu acho que foi. Foi, acho que foi. Não, Foi, 1954? porque ele falou que o Pelé mostrou o Brasil pro mundo. Então, o Brasil não tinha Copa. Porque se o Brasil tivesse ganhado Copa, o Pelé não teria mostrado o Brasil pro mundo. Entendeu? Porque ele falou, o Pelé foi quem mostrou o futebol e o Brasil pro mundo. Ou seja, ninguém conhecia o futebol do Brasil. Então, o futebol do Brasil provavelmente começou a ficar conhecido como... O Brasil começou a ficar conhecido como país de futebol pelo Pelé aqui, né? 50 aí... Ô, louco. 54, 54, é. Foi, aí ganhou 54, aí 58 falaram que ele perdeu. Ah, não sei, aí tem que ver. Na verdade, não vou falar. A gente vai ver. feito ao pai 8 anos antes. De volta ao Brasil, o povo brasileiro vivia maravilhado e feliz nas ruas graças à conquista da equipe brasileira. Pelé foi aclamado e se tornou um símbolo nacional. Uma recepção digna de realeza. Ele passou a ser admirado por todos. O menino negro, pobre da favela, se via no Pelé. Ele era a imagem mais promissora que o Brasil tinha, e ele encantava a todos dentro e fora de campo. Podemos dizer que ele foi a primeira estrela esportiva mundial. Era como ser mágico, e com a bola nos pés, ele fazia magia e muitos gols pelo time da Baixada. As pessoas paravam para vê-lo ou ouvi-lo jogar, fechando comércios e ligando o rádio ou a TV. Naquele ano, em 46 jogos oficiais pelo Peixe, Pelé marcou 66 gols. Fora que ele teve que se alistar no exército porque completou 18 anos. E também jogou no time do quartel, disputando torneios e campeonatos entre as forças armadas. Ele ficou lá por 6 meses. Respeitei. Pelo Santos, em 1959, Pelé marcou o gol mais bonito da sua carreira, contra o Juventus de São Paulo. A jogada começou com o Durval pela direita, que driblou um e fez o cruzamento pro Rei. Ele deu um chapéu no domínio, chapelou mais um e depois chapelou o goleiro. De cabeça, ele mandou pro fundo da rede. Um golaço, mas não teve filmagem, e fizeram uma simulação do lance. O que tem mesmo são fotos e os depoimentos de quem viu aquela obra de arte.
Pelé era Deve ter totalmente sido absurdo. atlético. Ele adorava treinar Que e tinha o doideira. costume de ficar no campo depois do treino para aperfeiçoar suas habilidades. Além disso, adorava treino físico. O cara parecia uma máquina de tanto que gostava de treinar. Era o primeiro a chegar Cristiano e o último Ronaldo a sair. da- Se exercitava todos do Brasil. os dias. É. Incentivava muito os companheiros de equipe a fazerem o mesmo. Naquela época, não existia o Legal. Brasileirão ou a Libertadores. E o Santos fazia excursões pela Europa, mostrando o futebol brasileiro pro mundo. Os caras venciam geral. Caraca! Foram poucas derrotas, e uma delas para o Olympiacos da Grécia. A equipe grega ficou tão feliz que colocaram feito no hino do time. Já em 1962, ano de Copa do Mundo no Chile, todo mundo achava que aquela seria a Copa do Pelé, porque ele estava mais maduro com 22 anos e estava dando show em campo. Mas o camisa 10 se machucou na segunda partida daquela Copa, com uma dor na virilha, e não jogou mais aquele Mundial. Aí, o Garrincha e companhia Caramba, ele se machucou. Ele se machucou. Mano, é muito louco isso que ele tá falando assim, tipo, que muitas das coisas que o Pelé fez não foram filmadas, porque, por causa da época, né? Olha Então, isso. é absurdo. Assim, fica com a testemunha e com as coisas que o pessoal falou. Tipo assim, muito louco. Que imagina se tivesse filme, tipo assim, Filmagem sabe? disso, Documentado ia ser- tudo isso. Pois é, caramba. Realmente, é loucura isso. garantiram o título mundial para o Brasil. Fora dos gramados, o garantiram. Brasil como país estava se modernizando em eficiência, indústria tirou e meu cultura. câmera. E o Pelé teve um travou. papel fundamental. Foi mal, cortei. Tá. É, quem que tá na década de 60 ainda, caramba, cara. É muito tempo atrás. Definitivamente. Estava se modernizando em eficiência, indústria e cultura. E o Pelé teve um papel fundamental nisso. Ele foi o garoto propaganda de diversas marcas e produtos, além de fazer participações em diversos programas de TV, novelas, filmes e séries. Nossa. Não, esse é bom, o do meme do Pelé. Você? Não. Você é o Pelé? Não. Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. O futebol isso? brasileiro mundo afora. Você não conhece esse Não, meme? que isso? É verdade? Por Esse quê? é o melhor meme do Pelé, por que cara. ele Você falou é o isso? Pelé, não. Eu Ô, gente, sou ele falou isso sua mesmo? Piranha. Falou, Mas por quê? existe, isso realmente existe. Era um papel, eu acho que ele tava interpretando. Mano, E mas aí eu o do- imagino Não. que é a do questão... Pelé. Que não se conhecia, não. Mas a questão é que realmente você ter uma pessoa como o Pelé, que foi um ídolo do futebol mundial, nos anos 60 deve sim ter trago muitas coisas pro Brasil, né? Tipo assim, patrocínios de Sim. fora do Brasil. Sei lá, não sei que marcas de esporte existiam na época. Acho que Nike e Adidas não existia ainda. Nike e Adidas, não sei, tá? Posso estar viajando aqui. Mas imagino que deve ter trago, né? essa Exatamente. visão. Foi aí que começa, de como patrocínio falaram, do Brasil. eles começaram a enxergar o Brasil no futebol, né? Então, Isso é aí- legal. Porque acho que até então nenhuma marca internacional viria pro Brasil, venderia pro Brasil, provavelmente, ou faria patrocínio aqui. Com o Pelé, eles falam, pô, é o Pelé, tá ligado? Bora lá. É o Pelé. É filho, doideira? bora. Pois é. Eu sou o Jô Soares, sua Sua piranha. piranha. O futebol identificava o brasileiro mundo afora. Se você dissesse que Muito era bom, cara. brasileiro para um gringo, eles simplesmente responderiam Pelé. O Até Santos hoje, continuava até dando hoje show mundo fala afora. isso. Hoje é E Neymar. também no recém-criado torneio Taça Brasil, Mas ainda tem Pelé. que era o que podemos chamar de Campeonato Brasileiro. O Santos ganhou 5 vezes consecutiva, mas em 1966 era hora de mais uma Copa do Mundo. Pelé queria o seu terceiro troféu para se aposentar da seleção, 3. mas naquela época o futebol já tinha mudado um pouco. Passou a ser mais pegado e mais truncado. As seleções adversárias prepararam um esquema para parar Pelé e fizeram diversas faltas nele no decorrer do torneio. Pelé apanhou Canalhas! bastante na Copa de 66. Ah, já Foi tinha caçado por em aí todas o as mundo. partidas, e a seleção brasileira venceu apenas a partida de estreia. Perdeu os outros 2 jogos da fase de grupos e não se classificou para as eliminatórias. O camisa 10 jogou 2 partidas e marcou um gol. Pelé queria então se aposentar da seleção, mas acabou voltando atrás para poder jogar mais uma Copa. Só que antes disso, um momento marcante aconteceu com a camisa do Santos. Em 1969, a equipe estava em turnê no continente africano, e na Nigéria havia uma guerra civil. Mas para que o Santos pudesse jogar lá, foi decretado um cessar-fogo. Pelé e a equipe santista simplesmente pararam uma guerra. Ainda naquele ano, na partida contra o Vasco dentro do Maracanã, Que isso? Pelé, até então, tinha 999 gols marcados. Precisava de apenas mais um para fazer 1000 gols. E ele Nossa. sofreu um pênalti contra o Vasco. Antes da cobrança, os jogadores do Santos não estavam nem perto da área. Apenas os jogadores do Vasco. Os santistas ficaram lá no meio de campo perfilados. 999. Pelé não entendeu nada, porque se ele errasse, quem pegaria o rebote? Mas o time confiava nele. Naquela hora, Pelé disse que suas pernas começaram a tremer e que ele estava bem nervoso. Começaram a tremer e que ele estava bem nervoso, com a respiração ofegante e apreensivo. E na hora do chute, isso aí aconteceu. Também um homem frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. Nossa, o goleiro deixou. Ah, não deixou. Não, ele pulou. Pulou, mas- Olha o time do Santos.
Caraca! O milésimo gol dele. Doideira. Realmente, é impossível chegar no... Fora dos gramados, naquela época o Brasil vivia o auge da ditadura militar, onde o povo mal tinha liberdade no ir e vir ou de expressão. E o Pelé era muito criticado pela falta de posicionamento quanto a isso. Ele de fato não queria jogar a Copa de 70, mas os boatos de alguns jornalistas são de que ele foi praticamente obrigado a ir jogar pelo governo. Já nas palavras do rei, ele mudou de ideia e decidiu ir jogar porque sentia como um último desafio a Copa de 70, com seus 29 anos de idade. E ele foi. O time de Zagallo não tinha só o Pelé de craque. Não, aquela foi uma das melhores, se não a melhor seleção brasileira da história. O grupo era extremamente unido e ficou conhecido como Esquadrão. Eram como se fosse uma família mesmo, nas resenhas e também dentro de campo. Apesar do time recheado de lendas e estrelas, a seleção estava desacreditada. Nem todo mundo botava fé na equipe, por conta do péssimo resultado na Copa anterior. Além disso, na partida de estreia contra a Tchecoslováquia, o Brasil começou perdendo, mas conseguiu empatar com o Rivelino. O Pelé quase fez um golaço do meio de campo. Bem a bola aos jogadores tchecos. A sobra é para Pelé, que resolve tentar enganar o goleiro. E quase que ele derruba esse estádio que ele faz o gol. Olha o aplauso, minha gente. Estas coisas é que... Mas o gol da virada veio no segundo tempo e dos pés dele. Ó, E toma, fala dele. Nossa, o microfone estouradaço. essa aí da época era rádio, tá ligado? É. Era O Brasil rádio. venceu O cara por 4 a 1. falando. O jogo seguinte foi contra a Inglaterra. E o Pelé obrigou o goleiro Gordon Banks a fazer uma das melhores defesas da história do futebol. Nossa, que bonito esse sistema de corpo. Que cabeça! É, de cabeça. O Caba tirou. Na partida, o Rei deu uma linda assistência para o Jairzinho balançar a rede. E o Brasil venceu a Inglaterra por 1 a 0. Contra a Romênia, Toma. Pelé marcou 2 gols, sendo um de falta. Um baita golaço. Passou para ele, apontou, atira. Gol! Pelé! 19 minutos! Explode! Então foram 3 Copas que O ganharam Brasil e ele venceu a tava em partida por 2. 3 a 2. Contra o Peru nas quartas de final, mais um show da seleção. Pelé não marcou, mas deu assistência. E a equipe venceu por 4 a 2. A semi foi contra o Uruguai. E o Brasil começou perdendo, mas conseguiu empatar ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Pelé ativou o modo apelão e começou a jogar muito. Modo apelão. Ele fez uma jogadaça Modo apelão. incrível e foi derrubado na área. Mas o juiz não deu Ai. pênalti. O uruguaio Fontes Falta. pisou de forma desleal no Pelé. É, pra machucar. canalhas. Isso deixou o rei furioso. Cansado de apanhar como nas 2 Copas anteriores, Pelé gravou o número da camisa dele. Em um lance na lateral, Pelé estava correndo e o Fontes veio marcar. Aí, Pelé esperou ele chegar perto e deu uma cotovelada na cara do uruguaio. Tome, bem. Ai, vai tomando! Essa do Prime. Não leva desaforo pra casa. Ó, ele certinho. vai tomando essa do Prime. Pelé ainda recebeu a falta no lance. Depois, o Brasil virou com o Jairzinho e ampliou com o Rivelino, que recebeu uma assistência do falta, Pelé. mas O rei quase marcou gol. o quarto e uma Merecido. jogada de gênio. Taking away, there's a beautiful pass for it. He's round the goalkeeper, just let him run on, and he scores. No! Que isso? Ele driblou com o goleiro, olha isso! Magnificent dummy. Putz, errou. Ah, O Brasil mano, venceu o Uruguai teria por sido um gol lindo. Ele driblou, ele Teria, driblou, teria. ele driblou, ele passou a bola pra cá e o goleiro veio pra cá, ele fez assim e pegou a bola. Tentou. Nossa, muito bom. 3 a 1 e chegou até a grande final contra a Itália. No caminho até o estádio, Pelé chorou e pediu ajuda para Deus. Aos 18 minutos do primeiro tempo, ele abriu o placar de cabeça. Prepara-se agora, Cara. atenção, cobrou para Igual Rivelino, o pai, botou a tá? boca na meta, pula a peneca, cabeceou, gol! Caraca, de cabeça, mano. Pô, deve Que ser- A isso? comemoração foi lendária. Soco no ar e abraço no Jairzinho. A Itália conseguiu empatar, mas o Brasil marcou mais 2 gols com Gerson e Jairzinho. Ah, A toma. seleção brasileira jogou muito naquela partida, e a prova disso foi o último gol. O melhor gol da história da seleção na opinião de muitos. Um gol que representa muito o espírito daquele time. O Esquadrão marcou um gol coletivo que terminou com o chute do Carlos Alberto. Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos, atirou! Caraca! Que isso, véi? Ô, louco, o tamanho do pulo do moleque. Olha, que isso? Que isso, mano? Olha isso! A força da bola, a velocidade Eu da ia bola. falar. Olha Brasil, isso. tricampeão mundial.
O Pelé se aposentou da seleção no ano seguinte, em 1971, com 30 anos de idade. O Rei se aproximava do seu fim de carreira e deixou o Santos em 1974, com 1.116 jogos disputados e 1.091 gols marcados. Olha Ele ficou isso, 16 mano. anos à frente. Em De 1.100 1016 partidas, ele fez 1.000. 1.090 gols. É muito gol! É muito gol, sim. Eita caramba! Que isso? É chocante. É Pelé, né? Tem jeito não. É o Pelé, né? É o Não Prime. tem como. Pelé resolveu jogar nos Estados Unidos, no time chamado Cosmos, e ficou lá por 3 anos. Caraca, Ele eu não sabia. era apenas um jogador, era praticamente uma celebridade. Dentro de campo, o Rei fez bonito também. Marcou vários gols, imagino. inclusive um de bicicleta. O de bicicleta é bonito, tá? Caraca! Na Olha minha cabeça isso. eu consigo fazer isso, tá? Aham. Realidade, eu ia lascar minhas Mano. costas no chão. Que doideira. O cara é bom. No dia 1 de outubro de 1977, Pelé se aposentou dos gramados, e o Rei deixou seu legado no futebol. Foram 1.363 jogos, 1.281 gols, contando amistosos. Cara, Já em não jogos faz oficiais sentido. foram 795 jogos, 756 gols marcados e 367 assistências. Uma incrível média de 1.41 de participação em gol por jogo. Mano, Além a disso, média Pelé dele é conquistou 3 impossível Copas de do Mundo, superar. 2 Mundiais de Clubes, 2 Libertadores, Ele 5 ganhou, Campeonato então, Brasileiro e vários outros títulos e prêmios. 3 Um jogador Copas. completo, capaz de 3. Só finalizar e que dar uma ele não passes com as duas participou, pernas. foi que ele passou Cabeceio, mal. Ele ganhou 3 Copas. Então, Foi certeiro, impulsão acima da Eu já média, assisto 4. força, agilidade e muita, mas muita garra. O famoso jogador perfeito. O Rei faleceu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, vítima de complicações de um câncer no cólon. Mas Nossa. uma coisa é certa, um rei nunca perde a majestade, e o Pelé jamais será esquecido. O gol mais bonito Nossa, que eu com marquei certeza. saiu de uma tabelinha com a Celeste, e o batizamos Edson Arantes do Nascimento. O Pelé revolucionou o futebol. O Pelé parou uma guerra. Caraca, O Pelé uniu isso foi países e bizarro. famílias. Não Isso havia é. problema de raça ou de língua. Eu nasci em 1970. Em 2002 fui campeão do mundo. Eu era o capitão. Tive a honra o de Cafu, receber o troféu da Copa do Mundo de 2002. ninguém menos do que quem? Pelé. Cara, se eu falar mais eu vou chorar. É muito emocionante. é mesmo, Vê-lo jogar emocionante. era ver a alegria de uma criança combinada à graça extraordinária de um homem Oh, pleno. Nelson Mandela. Eu lembro de uma cena final da Copa do Mundo de 1998. Terno e gravata, tapete vermelho. Tinha Eusébio, Franz Beckenbauer, Gregory Peck, Elizabeth Taylor, Tim Burton, Alan Dillon, Rod Stewart. Tamanha ansiedade, um Nossa. estádio lotado, uma bela tribuna. Então uma coisa louca aconteceu. O Pelé chegou à tribuna e todo mundo parou. Se levantou e aplaudiu por uns 5 minutos. Espetacular. Cara. Nossa. Espetacular. No momento em que a bola chegava aos pés do Pelé, o futebol se transformava em poesia. Um artista, a meu ver, é alguém capaz de iluminar um quarto escuro. Eu nunca achei e nunca vou achar a diferença entre o passe do Pelé para o Carlos Alberto na final da Copa de 70 e a poesia do jovem Rimbaldi. Existe em cada uma dessas manifestações humanas uma expressão de beleza que nos toca e nos dá uma sensação de eternidade. O maior jogador da história foi o Di Stefano. Eu me recuso a classificar o Pelé como jogador. Ele estava acima disso. Todo mundo queria apertar a mão dele. tirar uma foto. Caraca, Mike Mick Jagger. Dizer Jagger. que você havia ido a uma festa com o Pelé era a maior medalha de honra da época. O meu nome é Ronald Reagan. Sou presidente dos Estados Unidos, mas você não precisa se apresentar porque todo mundo sabe quem é o Pelé. O Muhammad Ali acenou para a multidão, Olha isso, mandou mano. beijos, fez tudo o que se esperava Muhammad Ali. de Muhammad Ali. Mas assim que entrou no vestiário e viu o Pelé, ele parecia uma criança admirada. Cara, Quando as isso- pessoas viam o Pelé pela primeira vez, era inacreditável. Eles começavam a chorar, os caras o seguravam e o beijavam como se estivessem diante de Deus. Era uma loucura. Ser considerado o rei do futebol não é tarefa para poucos. É tarefa de apenas uma única pessoa. O cara conseguiu a admiração de todas as nações do mundo. De todos os jogadores e torcedores, tanto do passado quanto do presente. O único a ter conquistado 3 Copas do Mundo. E o único a ter sido idolatrado e respeitado por todos. Podem existir craques no mundo da bola, mas igual a ele, será impossível. Se o futebol fosse um conto de fadas, todo mundo sabe quem seria o rei. Nossa, emocionante mesmo esse aí. Não, bonito, Se o tá, futebol esse fosse um final. conto de fadas, todo mundo saberia quem foi o rei. Caraca, é verdade. Mas Mano. isso mano. Foi o que... O cara falou assim, eu sou o presidente dos Estados Unidos, mas você não precisa se apresentar assim, é o Pelé. Assim, o Pelé, todo mundo sabe quem é o Pelé. O que eu fiquei chocada que eu não sabia foi o da guerra. Que Não, eles isso pararam é a absurdo, guerra. isso é Isso loucura, isso é absurdo. Fiquei Pararam a chocada. guerra pra ver o Pelé jogar. Mas então foi isso. Ele que foi que apresentou o Brasil pro mundo, futebol brasileiro, o Brasil, né, pro mundo na Copa. Foi a Copa que ele ganhou. Olha isso. O Pelé foi muito 50 e importante. pouco, eu acho. Foi e ainda é muito importante pro Brasil no futebol, né, mano?
Eu acho que realmente ele é o maior ídolo brasileiro de todos os tempos. Não, com certeza. É o rei, né? Cara, não tem como. Eu tô em choque ainda, tipo, realmente tinha muita coisa que a gente sempre soube, todo mundo sabe, todo brasileiro já nasce sabendo Quem é o Pelé. quão grande foi o Pelé. Mas assim, realmente ver em detalhes as conquistas dele, as coisas que ele passou, de onde ele veio, a família dele. Mano, o pai dele era jogador de futebol. Não sabia. Tipo assim, É. e jogava muito bem. E ele falou que E ia trazer aí- a Copa, é. E ele falou que ia trazer a Copa porque o pai tava triste. Porque não tinha ganhado uma Copa. Meu Deus do céu, que motivação é essa? E aí o cara não só trouxe a Copa, como fez história, né, pro mundo inteiro. E vai ficar pro resto do Com mundo certeza. gravado Com isso. certeza. O que realmente uma parada que eu tinha me falado foi que o futebol mudou muito. E ele, tipo assim, ele foi se adaptando. Porque na década de Aham. 60, o futebol não tinha quantidade de regras e a forma de jogar era muito diferente da década de 80, por exemplo. Tanto é que fala isso no vídeo também. Que o estilo do futebol já tava diferente. Acho que Já tinha mudado, mais é. marcação, mais regra. Eu não sei exatamente os detalhes, né? Mas ele foi se adaptando. Mesmo com essas mudanças, ele continuou sendo rei. Ele continuou sendo muito bom. Tipo, ele não deixou de ser bom. Ele continuou sendo, né? Agora, eu achei que ele tivesse ganhado 4 Copas. Foi 3, então. Quais foram as Copas que o então. Brasil ganhou? Eu separei um vídeo aqui, na verdade, disso. Deixa eu ver se eu acho. Teve a de 50 e tanto, que foi a primeira que ele participou. Aí a seguinte, que ele participou só no primeiro Ó. jogo, mas ganhou também. Em 58 foi Pelé. É essa música, né, que cantam na Copa. Eu já ouvi essa música. Sim. Em 58 foi Pelé, em 62 foi o Mané, em 70 o Esquadrão, que foi exatamente do que ele falou. O Esquadrão. Tá, que isso aqui foram as 3 Copas que o Pelé ganhou. Mesmo que a de 62 ele tenha se machucado, ele tava na seleção, Ele né? tava no... Aham. Primeiro a ser tricampeão. 94, Romário. 2002, o Fenômeno. Ah, então tá. Foi 58, 62, 70. Foi que o Pelé tava. 94 e 2002 foram as outras. Ah. É, que até 2002 foi até o cara que recebeu o troféu do próprio Pelé. Que ele falou ali lá. foi o no- Romário. na coisa. Porque não, foi o Cafu. Aquele que Não, tava Cafu, falando. é isso. Porque o Cafu era o Cafu era o capitão. Só que o Romário, ele se destacou muito na Copa de... Essas Copas de o 94 Romário 2002 a todo gente mundo já conhece. sabe mais, porque é mais recente, É. né? Mas mano, muito legal. Estamos muito esperando legal. o Hexa. Pelo amor de Deus, ano que vem, Hexa. Será que no Senão ano eu que vou vem, morrer. mano? Eu vou falecer. Preciso de um Hexa, mano. Eu preciso viver Eu coisa queria. da Copa. Eu queria, mas assim, a questão é que pra mim a gente tinha muita chance de ganhar nas Copas passadas As duas e passadas, na outra, né? nas 2 passadas. Aí realmente não deu, né? Será que Aí deu a essa? Porque essa humilhação eu da não sei- Alemanha. eu não sei, né? É difícil, é triste pensar que a gente já foi país do futebol, né? E hoje em dia a gente tá. Pô, a gente não ganha uma Copa tem 23 anos. É muito tempo sem ganhar a Copa. É verdade. Tem países que estão quase alcançando a gente em número. Porque nós somos os únicos pentas, mas já tem tetra. E tri. Entendeu? Absurdo, galera. Bora ver isso aí. Não que dá, a gente tem que subir não de dá. novo. Acima do Brasil, ninguém. Pelo amor de Deus. Não era os Mas patriotas aqui, eu diria. realmente, eu e Rai, a gente sempre fala isso, né? Mas eu e Rai, a gente morou na Coreia. Na Coreia, gente, outro lado do mundo. Quando a gente falava Brasil, era 3 nomes que falavam. A gente falava assim, onde são? Brasil. Aí, pessoal, 3 nomes. Neymar, Ronaldo e Pelé. Exato. Todo mundo falava, cara. Pelé, Era realmente Neymaru, todo mundo falava do Ronaldo. Neymaru. Neymaru, Neymaru. Ronaldo, Pelé. Eles Pelé, falam, Pelé. Pelé. Neymaru. Neymaru e Era Ronaldo. engraçado. Mas e na cabeça deles, todo mundo sabe jogar futebol, né? Todo brasileiro sabe jogar futebol. Mas, o Mas é Pelé legal de realmente ver. É muito grande. Porque você pensa assim, tipo, eu entendo completamente os coreanos conhecerem o Neymar hoje em dia, porque globalização, etc, né? Exato. Mas os coreanos conhecerem o Pelé, que, poxa, década de 60, é muito louco, Pois tá é. ligado? Ou seja, olha a história que o cara ainda continua fazendo. Porque, pô, o coreano, outro lado do mundo. Neymar, ok, eles conheceram que teve Copa hoje em dia, internet, Neymar muito famoso, já foi lá mas na várias época do Pelé vezes, não né? tinha tanto, Mas Pelé não assim. tinha. E a Coreia, na época, era um país fechado. Entendeu? É Então, verdade, é assim, verdade. eles conhecem o Pelé. Tanto é que os mais E velhos respeitam falavam muito. do Pelé pra gente, os mais velhos, né? Falavam assim, não, o verdade. Pelé, que não sei o quê. Então, tipo assim, é bizarro pensar, né? Que até do outro lado do mundo ele chegou. E ainda tá chegando. E Muito louco. ainda, E vai estar pra sempre na história, né? Todo mundo vai sempre falar do Pelé do mesmo jeito que falavam na Argentina, falam do Maradona também. É. Então, inclusive, a gente tinha que trazer alguma coisa do Pelé e do Maradona. Eu separei né, esse como que como era. grande foi Maradona também. Tá. Ah, da hora. Comenta aí outros jogadores ou esportes, né? Que vocês querem que a gente vai trazer, tá? Tem basquete, tem luta.
que mais? Fórmula 1 que a gente Beisebol. trouxe. Mano, surf ia ser legal, hein? Gabriel Medina, vocês querem? Surf é da hora. Surf é legal? Surf é da hora. Eu gosto de surf por causa do Tá Dando Onda. Por causa do Maverick. É. Do frango do Rio de Janeiro. E é isso, galerinha. Esse foi o react de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, deixa aqui nos comentários outros vídeos e inscrever a gente reagindo aqui no canal. Nossas redes sociais estão aqui na descrição. Pra quem quiser seguir, vão lá. Segue a gente também no canal, ativa o sininho, vídeo novo todos os dias. E tchau!